Fala pessoal, professor Rafael aqui mais uma vez. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos estar falando aqui de máquinas térmicas mais uma vez, para a nossa videoaula 5. Vamos estar falando hoje um pouquinho a respeito dos ciclos térmicos a vapor. Vamos falar especificamente do ciclo de Carnot e do ciclo de Rankine, né? Inicialmente aí. Vamos passar pelo ciclo de Carnot rapidamente e abordar um pouco mais afinco o ciclo de Rankine ideal, né, que é um dos alvos, um dos objetivos da nossa aula nas próximas semanas, tá ok? Então, para a gente começar a falar a respeito de ciclos de vapor, nós precisamos dar uma relembrada bem rápida aqui do que são os processos reversíveis e irreversíveis, né? A gente já viu algumas aulas para trás aí, mas basicamente um processo reversível para um sistema ele é definido da seguinte forma, né? Como aquele que tendo ocorrido, esse processo tendo ocorrido, ele pode ser invertido e depois de realizada essa inversão, a gente não notaria, né, algum vestígio no sistema ou mesmo no meio que está em volta desse sistema. Então, na prática, esses processos, para acontecer, eles precisam ser lentos, né, e que exista um equilíbrio a cada ponto. Então, como a gente vê uma trajetória toda definida, conhecida, né, conhecendo cada ponto, né. Isso na prática é uma coisa ideal, né, que não acontece exatamente assim na prática. O que acontece mais na prática é que a gente tem os processos irreversíveis, né, onde a trajetória ela não pode ser definida, né, e a gente acaba conhecendo os pontos iniciais e final, né, e normalmente são os processos reais que acontecem muito rapidamente. Contudo, os processos reversíveis, né, essa contextualização do processo reversível, ela muitas vezes a gente faz algumas aproximações que não são úteis, né, para os cálculos e conceitualizações aí também. Bom, uma coisa importante que a gente precisa aprender aqui para trabalhar com os ciclos térmicos a vapor é o diagrama temperatura e entropia, né, que é a primeira vez que a gente está vendo aqui. Nós já vimos alguns diagramas, né, de temperatura por volume específico, de pressão por volume específico. Existem outros, né, pressão, temperatura, entre outros, né. Mas para nós, aqui em termos para trabalhar nos ciclos térmicos, é muito importante conhecer o diagrama temperatura-entropia, né. Aqui trabalhando com entropia específica, esse S minúsculo. Então, assim, notem que o aspecto do nosso diagrama aqui é muito parecido com o diagrama temperatura-volume específico, né? Onde a gente tem uma linha azulzinha aqui, que é a linha de vapor saturado, linha de líquido saturado, né? A linha de saturação, onde eu tenho três regiões, né? A região central aqui, onde eu tenho uma mistura, a região à esquerda, onde eu tenho líquido subresfriado ou líquido comprimido, né? Eu já vou falar porque leva duas nomenclaturas para falar a mesma coisa, né? E vapor superaquecido aqui, né? Então, assim, similarmente ao que acontece no diagrama temperatura-volume específico, a gente pode obter o título para essa região aqui de saturação, né? Eu poderia determinar um título, onde o meu título igual a zero é onde eu tenho o líquido completamente saturado, ou seja, ele não é comprimido, ele está na fase da saturação, né, mas ainda não formou nada de vapor, eu só tenho líquido, só tenho a mistura, entre aspas, ainda não é mistura, é um líquido saturado. Quando o título é 1, por sua vez, eu tenho aqui, eu estou pegando os pontos aqui de baixo como referência, mas a mesma coisa se aplicaria ao ponto de cima, né, com uma pressão diferente, né? Mas, enfim, para um título igual a 1, eu teria o vapor, toda essa mistura já chegou nessa pressão aqui de saturação a vapor. Então, ele ainda não superaqueceu, ele ainda está na região de saturação, mas ele está no limiar
dessa mudança. Vale lembrar que eu posso ter muitas linhas como essa daqui que a gente chama de isobáricas, né? Assim como acontecia no diagrama temperatura-volume específico, aqui no TS, no temperatura-entropia, a gente também tem as isobáricas, é muito parecido, né? E aí, eventualmente, nos vai ser interessante calcular, né, conhecer uma determinada entropia aqui num estado intermediário, né, entre 0 e 1 de título, né, e aí a fórmula para calcular isso também é similar à que a gente aprendeu lá de trás, né, com volume específico, depois com energia interna, com entalpia e agora com entropia. Então, se eu quiser saber uma entropia da mistura, a entropia da mistura vai ser a entropia do líquido na saturação, né, naquela pressão de saturação, temperatura de saturação, mais um título vezes a entropia, a diferença entre a entropia de vapor, né, do vapor saturado, menos a do líquido saturado, né? Então, esse SLV nada mais é do que o V menos L aqui, né? Ou seja, do vapor menos do líquido, a entropia, né? E talvez não será útil aqui também, a gente vai usar inclusive em exemplos, né? Em exercícios, o cálculo do título, que a gente viu lá atrás, né? Fez um trabalho matemático em cima disso aqui, a gente já fez lá atrás, e se aplica aqui também com a entropia, né? Então a gente pode encontrar o título a partir de valores de entropia. Também bastante interessante. Aí só para ficar registrado, né? A região à esquerda aqui da saturação, a gente tem, eu escrevi aqui como líquido subresfriado, que é um termo que eu uso menos com vocês, acabo usando mais o termo de líquido comprimido. São dois termos para designar a mesma condição, o mesmo estado para a nossa substância, mas aqui é mais adequado a gente usar o termo de subresfriado, porque nós estamos trabalhando com um diagrama cuja temperatura é uma das propriedades sendo consideradas, né? Então, qual que é a ideia, né? Subresfriado é porque está numa temperatura abaixo, que seria da temperatura de saturação, né? Para uma determinada pressão. Quando a gente trabalha aqui com pressão, aí a gente acaba falando como sendo comprimido, né? Onde a gente tem uma pressão acima do que seria a pressão de saturação, né? Naquela temperatura de saturação também. Mas é só uma questão de nomenclatura, de terminologia para falar a mesma coisa. Então, por uma questão de costume, eu acabo me referindo muitas vezes aqui a essa região como líquido comprimido. Já lá à direita, né, passou a linha de saturação, a gente tem vapor superaquecido e aqui no meio a região de saturação, como a gente já falou. Ok? Uma coisa importante de a gente saber aqui com relação a essas três faixas, essas três regiões do nosso gráfico, né, é que a energia, né, o estado energético, se eu tiver um ponto aqui, um estado aqui que eu tenho que definir, né, as suas propriedades, eu posso pensar que energeticamente como é que está, né? Eu tenho estados com valores energéticos mais potencializados, vamos assim dizer, para vapor superaquecido, que é um pouco maior do que quando eu tenho misturas, que é maior quando eu tenho líquido subresfriado ou líquido. Bom, então, continuando aqui, no ciclo de Carnot, vamos para idear um pouquinho, falar um pouquinho a respeito do ciclo de Carnot. Vamos considerar essa central termoelétrica aqui, que é uma central bem comum que a gente vai ver. Então, onde eu tenho uma bomba, né, eu tenho um ciclo fechado aqui, ó, um ciclo d'água fechado, né? Eu tenho uma bomba que pressuriza essa minha água e manda para a caldeira, onde ela vai receber, vai fazer uma troca térmica que vai gerar, né, essa água vai passar a ser gerado vapor a partir dela. Esse vapor potencializado vai movimentar uma turbina e depois de usar, né, eu tenho um vapor saindo numa condição energética menor aqui e ele vai passar por um condensador, né, para acabar de diminuir o seu potencial energético para poder ser bombeado de novo.
né? Então, o que que a gente tem aqui, ó, em cada máquina ou equipamento aqui, né? Dessa central. Então, na caldeira, o que que acontece? Eu tenho uma entrada de calor, né? Caldeira que é um equipamento como esse da foto aí que vocês estão vendo, né? Então, eu posso ter uma queima de combustível, como por exemplo, cavaco de madeira, né? E aí, através da geração de calor da queima desse combustível, eu faço essa troca, eu forço esses gases de combustão, né? Dessa queima a passarem por tubos que estão cheios d'água e vão trocar calor, né? Isso é o que a gente chama de caldeira ou gerador de vapor, né? Então existe, pensando em termos naquela convenção de sinais para sistemas, né? A gente tem calor entrando aqui, um fluxo de calor entrando na caldeira, né? Para fazer troca térmica com o meu fluido ativo. Depois, na turbina, o que que nós temos? Né? A turbina, que é um equipamento como esse aqui. Eu tenho a turbina sendo movimentada pelo meu fluido ativo, que está altamente energético aqui, né? Potencializado, e vai gerar trabalho, vai movimentar, vai ter um trabalho aqui na ponta desse eixo, né? Que pode estar movimentando um gerador, por exemplo. Então, eu tenho um trabalho sendo realizado pelo sistema, pelo fluido ativo. Então, esse trabalho é positivo, né? Saindo do meu sistema, sendo realizado pelo sistema. No condensador, ou em muitos casos, torre de resfriamento, né? Que nada mais é do que um trocador de calor, né? Condensador é um trocador de calor que tem por objetivo retirar o calor residual do meu sistema, ou do meu fluido, melhor dizendo, né? Que está passando aqui. Então, neste caso, o que que acontece? Eu tenho uma troca térmica aqui, ó, com uma água fria que é injetada no meu condensador com o objetivo de fazer uma troca térmica indireta, né? Não existe essa água aqui, não é a mesma água do ciclo da caldeira. É uma troca indireta que acontece e eu removo, né, por estar entrando com água fria aqui, esse vapor que está sendo condensado aqui no nosso condensador, ele está numa temperatura bem mais elevada do que essa água, então acontece uma troca térmica de forma a remover calor do meu fluido ativo, pensando no meu ciclo aqui ainda, né? E por último, na bomba, o que que nós temos, né? Que é como está na foto aí, um exemplo de bombas, né? Eu tenho aqui um motor elétrico movimentando a minha bomba hidráulica de tal forma a inserir trabalho, né? Esse motor está realizando trabalho para a minha bomba aqui, para que ela possa potencializar, pressurizar, né? Mandar essa minha água, esse meu fluido ativo que já está líquido aqui, de volta para reiniciar o meu ciclo. Tudo bem, pessoal? O que nós vamos fazer, né, quando a gente estiver analisando os ciclos? Isso vale não apenas para o ciclo de Carnot, né? Eu tenho um sistema fechado aqui, né? Quando eu tenho esse ciclo todo, eu tenho um sistema aqui fechado, né? Conforme eu estou percorrendo com o pointer aqui, ó. Mas a gente vai ver que quando a gente vai fazer a análise dos ciclos de vapor, eu pego e realizo como se fosse um volume de controle em cada um dos meus equipamentos, das minhas máquinas, né? Então eu vou analisar, por exemplo, a caldeira, como sendo um volume de controle, né? Ou um sistema aberto, onde está entrando e saindo, né? Tem um fluxo de massa aqui, fluxo de calor. No caso da turbina, eu tenho fluxo de massa também, mas tem fluxo de trabalho. E por aí vai. No condensador, fluxo, não tem fluxo de trabalho, mas tem fluxo de calor e de massa. E na bomba, fluxo de trabalho e de massa, não tem fluxo de calor, né? Então, algumas coisas que são pressupostas pelo ciclo de Carnot, né? O ciclo de Carnot ele tem os seguintes processos, né? Ele é previsto os seguintes processos, né? Todos eles sendo reversíveis, ou seja, sendo considerados como ideais, né? Pensando lá em processos reversíveis, né? Seriam processos onde a gente poderia ocorrer lentamente, a gente poderia conseguir definir toda a trajetória. Existe para que isso acontecesse, né, algumas considerações como ausência de atrito, uma situação perfeita, né? E ele é uma idealização, mas o que que nós temos, né, no ciclo de Carnot? De
nós temos as seguintes condições, 4 pontos aqui que a gente define, né, que podem ser da forma como estão colocados aqui, e vai ter uma segunda consideração que eu vou fazer um pouquinho mais para frente. Mas no primeiro momento a gente tem lá, pressuposto do ciclo de Carnot, uma expansão isentrópica, né, na turbina. Então de 1 até 2 aqui, ó, eu tenho uma expansão isentrópica. O que significa dizer isentrópica? Ela está acontecendo a mesma entropia, tá vendo que está na vertical aqui, ó? Então uma entropia constante. Além disso, seria uma condição, não está escrito aqui, mas vai estar no próximo slide, uma expansão isentrópica e adiabática. O que significa ser adiabático? Não existe troca de calor, na verdade acontece de tal forma que não se perca calor, é uma troca ideal, né? Esse é o pressuposto aqui. Depois de 2 até 3, o que nós temos, né? Um resfriamento isotérmico. Então, o que está acontecendo, né? Eu estou passando pelo meu condensador aqui, ó, eu estou condensando, como o próprio nome sugere do equipamento, né? Eu estou condensando a minha mistura aqui, o meu fluido, né? E tirando energia dele, né? De modo isotérmico, que se assemelha a isso mesmo, né? Como eu estou numa fase de saturação, a gente sabe que é isso que acontece, né? Eu diminuo o potencial energético do meu fluido, mas enquanto ele ainda é mistura, né? Pensando aí no vapor d'água, ou qualquer substância pura, né? Ele vai estar, enquanto for mistura, a pressão constante e a temperatura constante, né? Então, isso é uma condição ideal, mas que acontece dessa forma mesmo. E nós temos depois na bomba, o próximo processo que acontece é uma compressão isentrópica, ou seja, eu tenho lá novamente a entropia constante, né? E não está escrito, mas eu posso considerar também como sendo adiabática, sem troca de calor, uma condição ideal, né? Senão não acontecendo troca de calor para o meio, né? Sendo considerado como ideal, né? E, por fim, um aquecimento isotérmico. Isso é uma característica dos que o ciclo de Carnot prevê, né? O aquecimento aqui também do meu fluido ativo ocorrendo de forma isotérmica, ou seja, a temperatura constante, né? Ele passando de uma situação aqui, de uma condição energética menor para uma condição energética maior, de forma que a temperatura se mantivesse constante, né? Então, esse diagrama aqui, ó, que nada mais é que um diagrama temperatura e entropia, né, onde a gente pode prever dentro desse diagrama o ciclo de Carnot, os processos que compõem o ciclo de Carnot, a gente pode correlacionar, né, já fui falando aqui como estava escrito, né, se eu pego lá a nossa centralzinha termoelétrica, eu consigo definir quais são os pontos 1, 2, 3 e 4 aqui dentro, né. Então, na verdade, o que a gente tem? O ponto 1 aqui, ó, do nosso diagrama é o que? É a saída da caldeira ou ainda a entrada da turbina. Como a gente está falando de um ciclo ideal, e mesmo no Rankine que a gente vai ver hoje ainda é ideal, né? Nós estamos também desprezando perdas que podem ocorrer entre as tubulações, né, de um ponto ao outro. É claro que da saída da caldeira até a entrada da turbina pode ocorrer perda de carga, pode ocorrer perda de energia ao longo desse caminho, mas nós estamos desprezando isso, estamos pensando em situação ideal, né? Então, por esse motivo, a saída da caldeira e a entrada da turbina é o mesmo ponto, ponto 1. A mesma lógica serve daí para diante. Então, a saída da turbina, o ponto 2, é a mesma coisa que a entrada do condensador, que também vai ser ponto 2. A entrada do condensador igual a da turbina, né? A saída da turbina. A saída do condensador é a mesma coisa que a entrada da bomba. A saída da bomba é a mesma coisa que a entrada da caldeira. Então, nós estamos desprezando perdas aqui que podem eventualmente ocorrer no trajeto, né? Algumas considerações importantes que vêm do ciclo de Carnot, né? Então, na expansão isoentrópica e adiabática, né? Como eu disse aqui, ó, eu tenho uma temperatura do fluido diminuindo, né? Então, eu passo de 1 a 2 aqui, né? Acontecendo lá, nessa expansão seria aqui a turbina, né? De 1 até a 2. Depois, de 2 a 3, eu tenho um resfriamento isotérmico, então a temperatura constante, né?
Então, eu tenho uma condensação de vapor aqui mesmo, uma fase de saturação, né? O vapor sendo condensado, tá ok, nada de errado aí. Depois eu tenho uma compressão isentrópica e adiabática, né? Então, a temperatura aqui aumentando, né? Nessa compressão da mistura aqui, né? Então, eu estou comprimindo, esse aqui é um problema, né? Que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Da forma como está, eu ainda tenho aqui líquido mais vapor e eu estou pressupondo que a minha bomba vai comprimir isso. Isso pode nos causar alguns problemas, né? E é uma das coisas que torna o ciclo de Carnot como não realizável, né? Como não aplicável na prática. Mas eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. E aí de 4 até 1, né? Que seria a caldeira lá, eu tenho o quê? Eu tenho uma temperatura constante, uma região, um aquecimento aqui, ó, numa região de saturação, né? O nosso fluido ativo passando de líquido comprimido, de líquido saturado, né, para vapor saturado. Ok? Bom, que implicações práticas a gente tem para o ciclo de Carnot? Então, ó, da região 4 para 1, que é a região lá de aquecimento da caldeira, essa aqui é uma condição que, da forma como nós estamos desenhando o ciclo de Carnot, né, que é representado por essas 4 linhas aqui, logo abaixo da linha de saturação, nós estamos representando dessa forma. Essa primeira condição, né, que vem do ciclo de Carnot, que a gente tenha uma temperatura constante, né, um aquecimento e resfriamento isotérmicos, isso é condição do nosso ciclo de Carnot. Essa condição ela é satisfeita, porque como a gente está desenhando aqui, ó, se fossem essas as condições do meu ciclo de Carnot, isso aqui é plausível de acontecer, né? Eu ter um aquecimento de fato isotérmico, já que eu estou na região de saturação. Maravilha. Agora, quais são os problemas, né? Que são as implicações, começam as implicações práticas, onde a gente vê que o ciclo de Carnot não acontece na realidade, né? A gente tem lá, por exemplo, se nós tivéssemos de 1 até 2 aqui, a expansão ocorrendo na turbina, de tal forma que a gente tivesse um título aqui baixo, né, o que significa? Só para relembrar, se eu tenho título 0, eu estou com todo líquido. Se eu tenho título 1, eu estou com tudo vapor. Né? Conforme eu vou diminuindo de 1, né, vou para 0,9, 0,8, 0,7, eu estou dizendo que eu tenho uma mistura maior. Então, eu posso causar danos seríssimos à minha turbina se o que estiver passando nela, promovendo a movimentação dela, não for exclusivamente vapor. Se eu começar a ter líquido ali também, eu vou ter gotículas desse líquido, né, como se fossem bolhas, atacando as pás dessa minha turbina, né? E isso ia causar erosão para um equipamento que é extremamente caro, né? Então é um problema que, se a gente fizesse uma máquina funcionar segundo o ciclo de Carnot, ia acontecer inevitavelmente. Outro problema é aqui, ó, de 3 para 4, onde a bomba está atuando. O que nós temos aí? Nós temos um problema de que ocorreria cavitação da bomba, por motivos similares ao que acontece na turbina, né? O que aconteceria? Para mim bombear fluido, ele tem que estar líquido. Se eu tenho parte desse fluido como vapor, né, eu vou ter o fenômeno que a gente conhece como cavitação, né? Então eu vou ter uma eficiência hidrodinâmica no meu bombeamento muito ruim, devido a essa mistura bifásica, né? Porque eu não tenho tudo líquido. Então isso aqui também causa danos, podem causar danos seríssimos às nossas bombas, né? E tornar impraticável, né, trabalhar uma central térmica nessas condições, né? Uma outra coisa que a gente poderia pensar é falar assim, tá bom, então trabalhar com o ciclo de Carnot abaixo da região de saturação me causa esses problemas, então a gente poderia pensar, e se eu tivesse um ciclo de Carnot onde ele estivesse aqui embaixo, aqui, ó, nos limites, né, em 0 e 1, ou seja, depois que terminar a minha expansão aqui na caldeira, na turbina, melhor dizendo,
eu só vou ter vapor ainda no final dela, então eu evito o problema de erosão nela, e eu condenso todo esse fluido de tal forma que lá na bomba, em 3, né, eu só tenha líquido, então eu posso bombear sem ter o problema de cavitação. É isso que a gente está pensando aqui, ó. Então, como se eu estivesse resolvendo esses problemas. Isso, na parte de baixo, me resolve, satisfaz aquelas condições do ciclo de Carnot, né, pressupostas, e também satisfaz os problemas reais que eu teria na outra condição. Mas eu vou ter outros problemas aqui. Então, na região de 2 a 3 aqui, ó, eu acabo tendo a satisfação, né, conforme eu acabei de dizer, trazendo para esses pontos aqui. Eu, por esse motivo, por fazer dessa forma, eu evito os problemas na turbina e na bomba. Mas, o que acontece? Quando eu tenho aqui, ó, no ponto 1, né, eu coloquei ponto 1, mas na verdade o aquecimento que acontece na caldeira, de 4 até 1. Imagine só que, segundo o ciclo de Carnot, pressupõe que eu tenho um aquecimento isotérmico, ou seja, eu tenho que ter uma horizontal aqui, ó, um aquecimento horizontalmente aqui, sem ter elevação de temperatura. Na fase de saturação é exatamente isso que acontece, maravilha, não tem muitos problemas, né? Mas imagina quando chegar aqui na frente, ó, eu não tenho mais uma mistura, eu já tenho vapor, superaquecido no caso. Então, eu tenho uma substância na fase gasosa, né? E como é que a gente adiciona calor para uma substância gasosa sem fazer com que a sua temperatura aumente, né? Isso não é muito plausível, né? Não vai acontecer. Quando eu acrescentar calor nessa região aqui, ó, eu estou aquecendo, né, na caldeira de 4 até 1. E aí, inevitavelmente, eu vou ter uma temperatura se elevando quando chegar aqui no vapor superaquecido, quando só tiver vapor, certo? Então, isso é uma coisa prática que não vai acontecer, né? O outro problema, né? Então, essa temperatura não será constante, como é um pressuposto do ciclo de Carnot. No 4, em outro problema que a gente tem no ponto 4, é o seguinte, né? Que nós teríamos aqui uma pressão elevadíssima, né? Eu teria aqui pressões, quando eu tivesse, por exemplo, bombeando aqui, essa bomba, para ela fazer o meu líquido chegar aqui num patamar de temperatura de tal forma que acontecesse aqui o processo isotérmico depois, eu teria que bombear aqui a elevadas, lembre-se que aqui eu estou no líquido ainda, o líquido é praticamente incompressível. Eu teria que bombear a elevadíssimas pressões aqui, né? Se a gente fizesse aqui determinação desse estado lá, né, pegando na entropia e a temperatura, por exemplo, uma temperatura aqui elevada, uns 400, 500 graus, né, que é mais ou menos o que se trabalha, né, quando eu estou falando lá no aquecimento na caldeira, eu teria pressões muito elevadas que são impraticáveis, tanto em termos do bombeamento, de eu ter uma bomba tão potente para isso, quanto das tubulações para suportar esse bombeamento, né? Então, por esses motivos, o ciclo de Carnot ele é teórico, ele conceitua legal para a gente algumas coisas, mas ele é impraticável. Por esse mesmo motivo, né, a gente começa a trabalhar aí com o ciclo de Rankine, né? Nesse primeiro momento, trabalhando com o ciclo de Rankine ideal, mas que já é um ciclo que pode ser praticado, que pode ser colocado na prática, mesmo pensando ele como sendo ideal, né? A questão de ser ideal, a gente vai estar desprezando algumas coisas, mas a ideia é que no ciclo de Rankine a gente tem algo que é concebível, né? Então, assim, a gente pode até ter algumas animaçõezinhas aí, ó, mostrando, né, um ciclo de Rankine. Eu tenho um fluido ativo aqui sendo bombeado, passado pela caldeira, né, que é o boiler em inglês aí. Depois de potencializado vai para a turbina, né, onde vai girar aqui a turbina e movimentar um eixo que pode estar ligado a um gerador, né, gerar trabalho, enfim, e gerar eletricidade também. E depois passa para um condensador aqui, né, para poder ser bombeado de novo, e assim a gente tem.
os pontos 1, 2, 3 e 4, nós temos esses pontos que são correlatos aqui ao nosso diagrama, né? Que basicamente eu já mostrei ali para trás e nós vamos trabalhar com o nosso, não com esse GIF aqui. Então, ó, olhando o que a gente tem lá então, para o ciclo agora de Rankine, não mais de Carnot. Então, o ponto 1 a gente está estabelecendo aqui, ó, só um detalhe, né? Em alguns livros vocês podem estar vendo o chamado ponto 1 sendo, por exemplo, antes da bomba, né? E antes da caldeira 2 e tal. Isso é uma questão de convenção apenas de como vai trabalhar no diagrama e no desenho aqui, pessoal, mas pouco importa. O que vale é a gente correlacionar diretamente, né? O que eu quero dizer com isso? O ponto 1 aqui eu saber aonde que eu encontro ele lá, ó. Então, o que acontece? Antes da turbina, é bom a gente pensar da seguinte forma. Eu potencializo o meu fluido ao máximo possível antes de entrar na turbina. Por quê? Ele vai aqui na turbina, eu vou gastar energia para movimentar essa turbina, né? Através desse fluxo de vapor. Então, o ponto energético mais elevado tem que ser antes da turbina. Olha lá, maior temperatura, maior pressão, entropia maior, tudo maior, né? Então, não tem erro. Depois da turbina, né? Aí estabeleci o primeiro ponto, o resto vai saindo em sequência, né? Simples. Passou da turbina, ponto 2, né? Então, o que acontece? Na turbina eu tenho uma expansão isentrópica e adiabática, né? Que seria o quê? Eu vou estar descendo aqui, ó, expandindo, né? Então, quando eu estou expandindo o meu vapor na minha turbina, eu estou diminuindo a pressão, né? Vou da primeira linha para a segunda linha aqui embaixo, ok? Depois do condensador, né? O que eu estou fazendo no condensador? Eu estou resfriando esse vapor que saiu daqui e ainda tem um potencial energético, de tal forma que eu posso ter mistura aqui, né? Eu terei uma mistura ou até vapor saturado seco, né? Logo após a minha turbina aqui. Eu tenho que transformar ele em líquido comprimido, né? Para poder a bomba bombear, fazer o seu trabalho sem grandes problemas. Então, o ponto 3, ó, é após o condensador. Após o resfriamento aqui. Então, eu estou diminuindo a entropia do meu sistema aqui, do meu fluido, melhor dizendo, né? E, então, o que a gente tem aqui? O ponto 3 é antes da bomba, eu vou chegar nele como líquido comprimido, essa é uma diferenciação, ó, em relação ao ciclo de Carnot, então eu não vou ter mistura, eu vou ter líquido comprimido, né? Líquido saturado aqui, está no ponto de saturação, exatamente, né? E aí eu tenho o ponto 4, ó, que é depois da bomba, antes da caldeira. Qual que é a diferença? Que esse ponto 4, ele agora não está aqui como sendo líquido saturado, né? No ponto de saturação, mas ele está subindo reto aqui isentropicamente também, ó, em relação ao ponto 3, né? Então, o que a gente tem em processo? Uma expansão na turbina, uma expansão isoentrópica, né? Ou seja, a entropia constante e adiabática. Então, a gente está falando de um ciclo ideal. Se o ciclo é ideal, eu estou considerando aqui que não acontece perda de calor nessa troca, né? nesse fluxo de vapor pela turbina, não acontece troca para o meio, né? Uma perda de calor para o meio. Depois eu tenho um resfriamento isotérmico, né? E isso é totalmente plausível, como a gente já viu no ciclo de Carnot também, né? Afinal de contas, eu estou na fase de saturação, né, na região de saturação, então a pressão é constante mesmo, a temperatura é constante, né, e isso é tranquilo. Depois da bomba para a turbina, né, de 3 a 4, onde a bomba está atuando, né, eu tenho o que? Uma consideração ideal aqui também, onde eu tenho uma compressão isentrópica, ou seja, na entropia constante, então subindo verticalmente, e também adiabático, né, sem perda de calor, né, sem troca energética, aí, desconsiderando isso na bomba. E aí, por fim, o que é a grande diferença nessa parte de cima aqui em relação ao Carnot, que antes era uma temperatura reta aqui, né,
uma temperatura constante, que é o que prevê lá. A diferença no Rankine é justamente isso, que em vez de ser um aquecimento aqui na turbina, né, melhor dizendo, perdão, na caldeira, né, de 4 até 1 a gente está na caldeira, no aquecimento. Em vez de ser um aquecimento isotérmico, a gente tem um aquecimento isobárico, ou seja, a temperatura ela se altera, a condição do estado também sai desde líquido comprimido, passa por mistura e chega a vapor superaquecido, mas a pressão ela é constante ao longo de toda essa transformação, de todo esse processo. E aí o que a gente pode encontrar em cada um desses pontos, né, que vai nos ser importante para calcular os calores e trabalhos que acontecem dentro desse ciclo? A gente vai ter que definir os estados, né? O que a gente tem em termos de estado para cada um dos pontos, né? Tem aqui vapor superaquecido no ponto 1, né, logo depois da caldeira. Aí, e antes da turbina, logo depois da turbina eu posso ter uma mistura saturada ou eventualmente até vapor saturado aqui, né? E coincidir de ficar bem no ponto de saturação aqui, pode acontecer, né? Depois eu tenho líquido saturado, né? Então eu chego aqui com o meu vapor, já a minha mistura toda na forma de líquido, onde eu posso bombear sem grandes problemas. E no ponto 4 eu estou com o líquido comprimido, né? Então isso tudo a gente já poderia definir mesmo com um diagrama PV ou TV, né? Que é volume específico. Aqui no TS a gente consegue visualizar isso, imagino que vocês já consigam visualizar tranquilamente isso. Bom, então o que o ciclo de Rankine ele prevê aqui como o ciclo de Rankine ideal, né, comparando até com Carnot, já até comentei antes, né? Eu tenho lá uma expansão de 1 a 2 aqui na turbina, uma expansão isentrópica e adiabática, mesma coisa que no Carnot. Um resfriamento isotérmico no condensador, também igual no ciclo de Carnot. E uma compressão isentrópica na bomba também, a mesma coisa que acontece no ciclo de Carnot. A grande diferença está no aquecimento, que em vez de isotérmico é um aquecimento isobárico na caldeira, ou seja, a pressão constante, não temperatura constante. Então a parte de baixo do ciclo de Rankine é basicamente a mesma coisa que o ciclo de Carnot, né? Mas pela questão da condição aqui de cima, eu tenho um ciclo, que mesmo considerando algumas coisas ideais aqui, ele é um ciclo praticável, uma coisa que pode acontecer na realidade, tá ok? Bom, então, pessoal, na prática, o que a gente quer fazer, né? A gente quer muitas vezes calcular o calor, né, e o trabalho que acontecem dentro de um ciclo, né? Em cada um daqueles equipamentos, seja na caldeira, na turbina, na bomba, no condensador, a gente quer saber tanto trabalho quanto calor lá, entrando e saindo daqueles pontos. Para isso, como é que a gente vai trabalhar? A gente vai aplicar a primeira lei da termodinâmica para sistemas abertos, né, ou para volumes de controle, em cada um deles. Então, eu vou fazer um volume de controle em cada um daqueles equipamentos, ou aquelas máquinas, né? E a gente vai considerar tudo que entra e sai ali e aplicar a primeira lei deles. Então, vale lembrar, né, a gente trouxe da aula passada aí para vocês novamente, a equação completa aqui para regime transiente e para regime permanente. Né? Regime transiente quando tem variação de propriedades ao longo do tempo, permanente quando ao longo do tempo não tem variação, regime onde eu tenho propriedades constantes ao longo do tempo, né? Que é o regime que normalmente é adotado, né, quando eu tenho um sistema em operação, né? Então, lembrando da aula passada também, o único termo que difere de uma para outra, né, é esse termo aqui, variação da energia dentro do volume de controle em relação ao tempo. O restante é basicamente a mesma coisa, né? Eu tenho então um fluxo de calor, mais um fluxo de massa na entrada, que é produto com entalpia, energia cinética, energia potencial. Aí tudo isso tem que ser igual à variação que ocorre dentro do volume de controle, né, das energias, mais um fluxo de massa na saída, né, vezes a entalpia da saída, energia cinética da saída, energia potencial da saída, mais o trabalho, né. Então a lei ela é escrita dessa forma,
baseada também na convenção de sinais que a gente faz. A gente poderia trabalhar trazendo o calor daqui para lá, ou o trabalho de lá para cá, enfim. A forma como é escrita, né, às vezes é só uma questão de convenção, né, mas a gente adotou a equação sendo escrita dessa forma para nós. Tá? Bom, então novamente, né, como a gente está fazendo algumas considerações, algumas idealizações, né, a saída de um equipamento ou de uma máquina é a entrada do seguinte, né, não existe percurso, perda no percurso, né, eu estou considerando que o mesmo potencial energético que saiu da caldeira é o que está na entrada na turbina, assim sucessivamente. Bom, que dados que a gente tem ou obtém em cada ponto, cada um desses pontos, para depois poder fazer esses cálculos de calor usando a primeira lei da termodinâmica? Então, por exemplo, no ponto 1, o que nós temos que são dados que geralmente a gente consegue? A pressão de trabalho, a pressão em que a gente gera vapor, é um dado que geralmente é disponível, né? E a temperatura também são as duas propriedades mais comumente conhecidas, temperatura e pressão do vapor, né? Geralmente essas são as principais propriedades que são conhecidas. A gente pode encontrar com essas informações, já que a gente está aqui numa região de vapor superaquecido, nessa região, temperatura e pressão não são dependentes, elas são independentes, são propriedades independentes. Então, eu posso determinar o estado só com base nas duas, né? Então, eu posso determinar uma entropia, posso determinar a entalpia, que basicamente é o que a gente usa para os cálculos, né? De trabalho e de calor, vocês vão ver o porquê disso daqui a pouco, eu vou mostrar. Mas a entropia é interessante porque a gente está num diagrama de temperatura por entropia, né, um diagrama TS, e se eu sei a entropia lá em cima, em 1, o que vai acontecer? Aqui em 2, embora eu possa ter uma mistura, ou mesmo estar aqui, essa descida acontecesse aqui, ó, eu consigo saber, por exemplo, que a entropia de 1 e de 2 é igual. É uma informação importante que me pode ser usada, né, por exemplo, para fazer alguma interpolação, encontrar um valor, ou a partir desse valor já encontrar um dado diretamente. Mas normalmente a gente acaba sabendo a temperatura que está aqui no final, se não sabe a temperatura, sabe a pressão, e aí se eu estou na região de saturação, se eu tenho a pressão de saturação, eu sei que a temperatura de saturação é correspondente. Eu posso encontrar um título aqui, né, posso fazer um cálculo disso, né, e como eu disse, uma propriedade importante é a entropia sendo a mesma aqui, né? Isso pode nos ajudar. No ponto 3, o que nós podemos encontrar, né? Já que eu estou falando de líquido saturado, se eu sei aqui a pressão de saturação, temperatura de saturação, poxa, isso já é tabelado para mim, né? Essa entropia do líquido saturado, né? Seria um SSL aqui, né? Um Lzinho de líquido. Então, essa é uma propriedade que facilmente eu encontro. Eu posso encontrar um volume específico aí, para qualquer um dos pontos também, né? Pode ser que me seja útil em algumas ocasiões. Eu sei que o título é 0, já que isso aqui é líquido saturado. E eu sei também que a pressão aqui, ó, é a mesma, né? Nessa linha aqui, a pressão no ponto 2, que é essa pressão 2 aqui, ó, é a mesma no 3, né? E lá no ponto 4, o que a gente tem de informações importantes, né? Eu sei que a pressão é a mesma, já que eu estou falando que no ciclo de Rankine a gente trabalha com um aquecimento isobárico na caldeira, né? Então eu sei que a pressão em 4 vai ser a mesma que em 1 lá na saída da caldeira, né? Antes e depois da caldeira a pressão vai ser a mesma, né? A pressão de trabalho. Eu sei que a entropia é a mesma que vem daqui de baixo, ó, do nosso... antes da bomba aqui, né, antes de ser bombeada, a entropia é a mesma, né, um processo isentrópico que é adiabático, e o volume específico, eventualmente, também é o mesmo, pode me ser útil em algumas situações. Então, veja lá, como é que a gente vai, eu vou fazer para vocês aqui, ó, aplicando a primeira lei em cada um dos nossos equipamentos, das nossas máquinas aqui. Então, eu vou começar pela caldeira, tá certo? Então, a caldeira está entre 4 e 1. Então, eu escrevo a nossa lei
a primeira lei da termodinâmica. Estou fazendo aqui para regime permanente, né? Pensando então que é o regime que a gente adota quando estamos em regime de operação numa fábrica, né? E aí algumas considerações, né? Regime permanente implica que eu não tenho variação de propriedades no tempo e também que eu não tenho variação de massa específica, por exemplo, né? E consequentemente não tenho variação também mássica, né? Então o que acontece, né? Todo o fluxo de massa que está entrando aqui, que vem da bomba, e vai entrar na caldeira em 4 e vai sair lá em 1, como na forma de vapor, eu não estou perdendo nada. Então o fluxo de massa que entra e que sai é exatamente igual. Essa é uma das considerações. Eu sei que na caldeira não tem trabalho sendo realizado, né? Não faz sentido dizer que existe trabalho acontecendo aqui. Na verdade está acontecendo uma troca térmica, né? E eu estou desprezando as energias cinéticas e potenciais, né? As energias cinéticas e potencial estão sendo desprezadas. Algumas coisas importantes, né? O que eu estou fazendo aqui, ó? Se eu estou desprezando a energia cinética, esse termo some. Vamos anotar aqui para não ter erro. Então, se eu desprezo a energia cinética, esses termos somem. Se eu desprezo a energia potencial, esse termo também some. Se o meu fluxo de massa na entrada e na saída é o mesmo, eu posso desconsiderar esses índices aqui e simplesmente chamar de fluxo de massa, M ponto. O que me sobra? No caso da caldeira, não tem trabalho, então isso aqui também é zero, está fora. O que sobrou da primeira lei? Sobrou calor, sobrou fluxo de massa, sobrou entalpias de entrada e de saída. Aí, o que eu estou fazendo para vocês aí? Ó? Se eu estou pensando na caldeira, a caldeira vai de 4 até 1. O que é a entrada na caldeira? É o ponto 4, HE. O que é a saída da caldeira? É o ponto 1, HS. Então, o que nós vamos ter lá? O que sobrou, né? O Q da caldeira, né? O calor sendo trocado na caldeira, nada mais é do que eu vou jogar essa entalpia que está para o lado de cá, para o lado de lá, subtraindo, né? E aqui a massa, como é a mesma, né? Estou pondo em evidência que é, na verdade, uma vazão mássica do ciclo, né? Então, a gente vai obter o calor na caldeira a partir dessa simples equaçãozinha aqui, ó. Então, o meu trabalho basicamente vai ser o quê? Determinar esses estados, né? Encontrar essas entalpias, né, em cada um dos estados, né? Então, ó, voltando lá do que a gente viu no exemplo anterior, eu consigo essas informações aqui, ó, seja às vezes tabelado, às vezes fazendo interpolação, né? Às vezes é dado do próprio problema ou da própria situação que eu estou vivendo lá, né? É conhecido algumas informações, outras eu encontro. E eu consigo chegar no final das contas nesse cálculo aqui. Agora, similarmente, vou ser um pouco mais rápido aqui. Para a turbina, na turbina, vale lembrar, ela está de 1 até 2. Ó. Aí a lei é a mesma, as considerações são as mesmas, né? Regime permanente, sem troca. Agora, na caldeira, na turbina, eu estou considerando uma expansão isentrópica e adiabática, ou seja, não tem perda de calor para o meio, né? Então, não tenho o que, né? As energias cinética e potencial são desprezadas, né? Estão desprezando. E então o que eu vou ter? O que vai sobrar? Trabalho. O fluxo de massa aqui, que no caso é do ciclo, né? É o mesmo que entra, é o mesmo que sai. Então sobrou basicamente o trabalho e as entalpias. E aí vale lembrar, para o caso da turbina, o que é entrada na turbina e o que é saída? Entrada da turbina é 1, né? Então H1. Saída da turbina é 2, H2. Então, o cálculo do trabalho na turbina, feito pela turbina, se resume a isso, né? Então, como eu tenho o trabalho para o lado de cá, eu vou pegar aqui a entalpia de saída, né? Que no caso é A2, passar para lá negativo, coloquei em evidência o fluxo de massa, e a gente tem essa equaçãozinha simplesinha.
né? E aí, como eu disse já nos 2 slides para trás, aí, eu consigo obter essas propriedades aqui por meio de tabelas termodinâmicas e por meio de alguns cálculos, enfim. Vamos lá, para o condensador, o que a gente tem agora? No condensador, as considerações são as mesmas, né, com relação a regime permanente, energia cinética e potencial. E aí, o que acontece? No condensador não acontece trabalho, mas sim uma troca térmica, né? Ele tem o objetivo de tirar o residual de energia do meu fluido ativo para poder ser bombeado. Então, vou desprezando lá de novo, né? A energia cinética, a potencial, desprezo aqui que a vazão máxima de entrada e saída é a mesma, sobra apenas as entalpias e calor. Só que neste caso, né, como eu estou falando do condensador, o condensador está entre 2 e 3, a entrada do condensador é 2, a saída do condensador é 3, então o que a gente tem? O calor trocado no condensador vai ser o que? Vou ter aqui, ó, o 3 é a entrada, melhor dizendo, eu vou isolar o calor aqui, vou pegar o da entrada e jogar para o outro lado, subtraindo. Então a entrada é 2, negativo, né? E a saída é 3 aqui, positivo. Vale notar o seguinte, né? Pensando aqui, ó, eu tenho um valor aqui, ó, energético, já que ele está mais aqui, ó, na entropia maior, um valor energético maior, uma entalpia também maior do que vai ter em 3. Então vai dar provavelmente aqui um valor negativo. O que significa isso? Lembra da nossa convenção que calor saindo do sistema é negativo e calor entrando no sistema é positivo? Isso aqui já vai estar demonstrando para mim essa convenção de sinais, né? Então eu também consigo obter essas propriedades, né, através de tabelas e saber trabalhar com algumas fórmulas. Por fim, na bomba, né, o que a gente tem? A mesma equação, né? Na bomba eu estou considerando o processo adiabático também, então não tem troca de calor, o fluxo de massa que entra nela e que sai é o mesmo, energia cinética e potencial desprezadas, e aí eu só vou ter, vai me sobrar trabalho, energia, e as entalpias, né? Além do fluxo de massa. Aí, só para seguir a mesma lógica, o que é a entrada da bomba? É o ponto 3, a saída da bomba é o ponto 4. Né? Então, eu tenho CH3 e H4 para HE e HS, respectivamente. E aí, então, o trabalho da bomba, né? Nada mais é, né? Então, o que acontece? Eu pego aqui a saída, passo para lá negativo, né? Então, da saída é o 4, olha lá, ele fica para negativo, né? E aqui, similarmente ao que acontece no condensador, né? Eu também tenho agora um trabalho, o trabalho da bomba ele é realizado sobre o sistema. Então, a gente aprendeu na convenção de sinais lá também, que um trabalho realizado sobre o sistema é um trabalho negativo, tá ok? Então, se é um trabalho sendo realizado sobre o sistema negativo, a gente vê aqui também algo similar, né? O potencial energético em 4 aqui, ó, eu tenho uma temperatura maior, uma pressão maior, ele é maior do que em 3, né? Então esse valor de 4 aqui, ele normalmente é maior do que 3 e eu acabo tendo um resultado negativo aqui, né? Então, que também é condizente com a nossa convenção de sinais. Beleza, pessoal? E aí, por fim, uma coisa importante também dos ciclos termodinâmicos é a gente saber calcular o seu rendimento, né? A gente viu, vocês viram lá em termodinâmica que o ciclo cujo rendimento máximo, ciclo térmico, né, a vapor, cujo rendimento máximo a gente pode ter, é o ciclo de Carnot, né? Mas eu quero abordar mais com vocês o Rankine e as suas variações do ideal para os demais, né? Então, como é que a gente vai calcular o rendimento para o ciclo de Rankine, né? A partir da segunda lei da termodinâmica, né? E aí, basicamente, trabalho útil, né? Que é o trabalho que eu gero a partir do meu fluido ativo lá, né? Que é o trabalho gerado na turbina, menos o que eu gasto, né? Que é o trabalho feito na bomba. Tudo isso em relação à minha energia total gerada lá na caldeira. Então, a gente aprendeu conceitualmente lá, né? Que a minha eficiência, o meu rendimento é aquilo que eu obtenho de útil em relação àquilo que eu gastei para obter, né? Tudo que eu gastei de energia lá
na fonte quente, ou seja, na caldeira, né, para fazer a troca térmica e potencializar o meu fluido ativo. Tudo que eu gastei lá é o meu referencial e o que eu obtive de útil em relação àquilo, tá ok? Bom, então, pessoal, nós vamos continuar fazendo um exemplo aqui. Agora eu vou mudar, eu vou expandir a tela do exemplo todo aqui para vocês, para ficar melhor de visualizar, principalmente quando a gente for pegar alguns dados de tabela, tá ok? Bom, pessoal, então, conforme eu falei no finalzinho da parte teórica da aula, né, vou realizar um exemplo com vocês, né? Agora aqui em tela cheia, até para facilitar a visualização de figuras, tabelas, né? E veja lá, então, o nosso exemplo diz o seguinte, né? Considere o esquema da central térmica abaixo, né? Que é uma central básica, como em geral é, né? E as propriedades que a gente tem apresentadas nele. Então, que propriedades são essas, né? Nós temos aqui na saída da caldeira 350 graus Celsius, né, temperatura, e pressão máxima aqui do sistema, que vai atingir 3 megapascais. Essa é a saída da nossa caldeira, né, e como a gente está falando de um ciclo ideal, né, ciclo de Rankine ideal, é por onde a gente está começando a resolver o problema, né, a saída da caldeira é a mesma coisa que a entrada da turbina, então essas características eu não tenho perda ao longo do caminho aqui. Então, são as mesmas nesse ponto, que poderiam ser 2 pontos, mas aqui é o único, tá? Para a gente. Outra propriedade que está disponível é a saída do condensador, ou a entrada da bomba, pelo mesmo motivo, né? Uma pressão bem mais baixa, né, de 75 kPa, e considerando, né, como o próprio ciclo de Rankine prevê aí, que a gente tenha toda a condensação da água após a retirada de energia aqui por parte do condensador ou da torre de resfriamento, né? E toda a minha água se encontra saturada, líquido saturado, ou seja, nós estamos com o título igual a zero, tá? O que eu quero que seja calculado nesse exemplo? O trabalho da bomba, o calor da caldeira, o trabalho da turbina, calor do condensador e, por último, lá o rendimento desse ciclo. Então, nós vamos começar aqui tanto faz a ordem que a gente vai realizar, vai ser um pouquinho diferente dessa ordem que está aqui, né? Nós vamos calcular o trabalho da turbina, o calor do condensador, o trabalho da bomba, o trabalho da caldeira, né? E a ordem aí não interfere muito, né? Bom, então, inicialmente, vamos analisar graficamente, né? Como a gente já fez durante a aula, mas é bom dar uma relembrada. Então, a gente tem o estado 1, né? O estado termodinâmico da substância 1, ele se encontra imediatamente antes da turbina ou imediatamente após a caldeira, e ele é o ponto máximo energético que a gente tem no nosso ciclo aqui, ó, número 1, correspondente. E a gente tem as informações dele, né? Essa pressão aqui, essa temperatura aqui, ó, de 350 graus, né? E uma pressão de 3 megapascais, né? Aí, depois que passa pela turbina, acontece uma expansão isentrópica, né, e adiabática, ou seja, sem perda de calor, uma condição ideal. Eu baixo essa pressão para 75 kPa, né, mas eu não sei que temperatura é essa. Eu sei que é uma temperatura de condensação, né, uma temperatura de saturação, melhor dizendo, do mesmo fluido aqui embaixo, né, que a gente vai conseguir chegar a seguinte conclusão: essa temperatura aqui vai ser a mesma, né, embora não precisemos necessariamente para resolver o exercício da temperatura, né, mas nós teremos aqui a temperatura de saturação para a pressão de saturação do que? Pressão de saturação dada no exercício para o ponto 3, logo após o condensador, que é 75 kPa, né? Então eu sei que a temperatura, no ponto 2 eu vou saber a temperatura, e eu vou saber também o que? A entropia que vem lá do ponto 1, né? São algumas informações que a gente vai utilizar. Bom, continuando, então depois que sai da turbina, entra no condensador, sai do condensador e vai na saída do condensador ou entrada da bomba, a gente tem o ponto 3, a informação que a gente sabe do ponto 3 são os dados, né? Que a pressão é 75 kPa e o título é 0, né? Muito bem. E aí, passando pela bomba e ao final da bomba, entrada da caldeira, ponto 4, né? Então a gente sabe que é uma compressão isentrópica e adiabática também, sem perda de calor, né? Compressão ideal. E
ou sem adicionar calor também, né, sem energizar, né, termicamente aí falando, só aumentando o potencial energético em termos da pressão, né? E aí a gente sabe desse ponto que ele tem a mesma entropia daqui de baixo e que a pressão, né, já que a gente está falando de um ciclo que é baseado aqui na caldeira a gente tem um processo melhor dizendo, um processo isobárico, ou seja, a pressão constante, né? Então, o que a gente sabe é que essa pressão aqui é de 3 megapascal também, mas nós não sabemos a temperatura nesse caso. Podemos encontrar, inclusive. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai resolver exercícios relacionados a ciclos de vapor, ciclos térmicos de vapor, né? Seja qual for o ciclo que a gente estiver adotando, ou se é o ideal ou com alguma combinação, basicamente é determinar os estados termodinâmicos em cada ponto. Determinando os estados termodinâmicos, as informações, tendo as propriedades desses estados, a gente consegue fazer as contas, né? Usando a primeira lei da termodinâmica depois. Mas no primeiro momento, vamos trabalhar com determinação de estados, né? Então a gente tem lá, na saída da caldeira, vamos começar do ponto 1, né? Que é a saída da caldeira ou a entrada da turbina. O que a gente tem lá? Nós temos uma pressão, né? E nós temos a temperatura. Então, o que a gente tem que saber? Eu desenhei já aqui, né, no nosso diagrama, a gente sabe que essa região é uma região de vapor superaquecido. Mas, pergunto, né, essa região de fato é vapor superaquecido? Como é que a gente sabe disso, né? A gente, pela tabela A6, a gente consegue já as propriedades de vapor superaquecido, né? Mas, para tirar a cisma, se por exemplo, o ciclo já prevê isso, não estaria um dado errado aqui, mas em todo caso, tenho dúvida se no meu ponto 1 eu já estou na região de vapor superaquecido. Bom, a gente está trabalhando com pressão de 3 megapascais, então tem aqui a pressão de 3 megapascal. Na própria tabela A6, né, que não, já é uma tabela de vapor superaquecido, eu poderia ver na A5 ou na A4 a questão da temperatura de saturação, mas essa mesma temperatura de saturação para essa pressão está aqui, ó, que é 233,90 graus Celsius. Ou seja, uma temperatura menor do que o que a gente está. Então, imagina, olhando no gráfico, né? A temperatura de saturação aqui, ó, que é o que a gente acabou de ver, que é nessa linha aqui, não chega a 300. Então, se eu estou numa temperatura bem mais alta, onde que vai estar o meu ponto? Só pode estar lá mesmo, né? E isso caminhando sobre essa linha de pressão, né, gente? Tudo bem? Então, não tem dúvida que é vapor superaquecido. Em todo caso, dá para a gente conferir isso olhando as propriedades. Bom, sabendo que é vapor superaquecido, né? A partir de não estou na região de saturação, apenas duas propriedades independentes, que podem ser inclusive temperatura e pressão, eu determino o meu estado, né? E é o que a gente vai fazer aqui, né? Então, aqui na tabela de vapor superaquecido, eu já tenho volume específico, energia interna, entalpia, entropia para aquele estado. Como está um pouquinho pequeno aí, eu trouxe um recorte dessa mesma tabela aqui, ó. Então, a gente pega lá a pressão de 3 megapascais e eu venho aqui para a minha temperatura, que no caso é 350. Então, como vocês podem ver, como eu estou indo com o pointer aí, ó, nós temos volume específico, a energia interna, a entalpia e a entropia. Essas duas últimas propriedades são o que nos interessa nesse momento para o ciclo. Então, a entalpia de 3.115,30 kJ por quilograma e a entropia de 6,74,28 kJ por quilograma Kelvin. Ok? Então, esse é o nosso primeiro ponto, primeiro estado definido, com as propriedades já estabelecidas, conhecidas. Bom, mesma coisa eu vou fazer agora na saída da turbina ou entrada do condensador, né? Então, que é o ponto 2 aqui, logo após a turbina, né? A expansão isentrópica e adiabática e antes da condensação, né? Então, o que eu tenho de informações aí? Eu sei que a pressão nesse ponto aqui, ó, vai ser a pressão igual que eu tenho do dado do problema, da pressão 3, né? Porque eu cheguei aqui, ó, até a fase de saturação, certo? Então, eu sei que essa pressão é de 75 kPa
E eu sei que a minha entropia, pela condição do meu ciclo aqui, ela é a mesma. Então, a entropia que eu tenho aqui em cima é exatamente a mesma. Pensando no gráfico TS, a gente vê uma linha vertical como está aí. Aí a pergunta, é uma mistura saturada? Como é que eu sei de fato, né, que isso aqui é uma mistura, nesse ponto eu tenho uma mistura de líquido mais vapor? Eu poderia, em alguns casos, essa linha está na vertical e coincidindo exatamente com esse ponto aqui, que é vapor saturado seco, né, que a gente fala, ou seja, onde só tem vapor. Isso poderia acontecer. Então, nesse caso, é extremamente importante a gente checar, né, através das propriedades, como eu fiz antes para conferir o ponto 1, mas aqui a gente vai fazer um pouquinho mais detalhado. Então, pela tabela 5, né, que é uma tabela em função da pressão para saturação, o que a gente tem, né? Para a região de saturação, para mistura água-vapor saturado. Então, 75 kPa é a pressão aqui, né? Então, vai nos facilitar um pouquinho porque já está na última linha aqui embaixo. E aí a gente precisa saber o seguinte, se eu tenho a minha entropia, olha lá, ó, eu conheço a entropia que está no ponto. Essa entropia, para eu estar com uma mistura, a gente tem que raciocinar o seguinte, ela tem que estar em os valores, o valor dessa entropia tem que estar entre os valores da entropia do líquido e do vapor para essa pressão, tá certo? Então, ó, nessa pressão, o que a gente tem aqui em termos de entropia? Olha lá, eu tenho uma entropia do líquido de 1,2130, né, ou 1,213, né, e eu tenho a entropia do vapor como sendo 74564. Então, olhando isso daí, né, trazendo esses dados para cá, eu fiz para ficar maior, né, principalmente para quem tem, talvez tenha um pouco de dificuldade em enxergar os números um pouco pequenos aqui. Olhando isso aqui, está nítido que a minha entropia no ponto 2 aqui, ó, ela está literalmente entre essa faixa, né, entre a entropia do líquido e a entropia do vapor. Portanto, a gente pode afirmar com certeza que a gente tem uma mistura saturada. E se é uma mistura saturada, existe um título. E esse título é possível de ser determinado. De que forma, né? As informações a gente já tem, mas só lembrando lá, a gente viu inclusive aí na aula, na parte teórica da aula, que o título ele pode ser determinado, como para as demais propriedades, da seguinte forma: como a entropia no estado que eu quero saber, né, da mistura, menos a entropia do líquido, dividido pela entropia do vapor, naquela pressão de saturação do vapor saturado, menos a entropia do líquido saturado naquela mesma pressão. Então, colocando os dados aí, fazendo as continhas, a gente chega num título de aproximadamente 88% e um pouco mais, né, 89%. Tá um título bem elevado, né? Então, agora a gente tem, a gente sabe a pressão, concorda? A gente sabe a pressão, que na verdade é pelo dado do problema, né? E a gente acabou de determinar uma segunda propriedade aqui na região de saturação, uma segunda propriedade independente. Então, a gente consegue determinar o restante das propriedades do estado. Eu vou chegar aqui no que me interessa, né? A gente já sabe, na verdade, a entropia aqui também, que seria um segundo ponto também útil, mas o que me interessa para os cálculos de calor de trabalho é a entalpia. E a gente viu isso lá na aula, né? Quando a gente fez para cada máquina, cada equipamento, como que eu calcularia o trabalho lá, né? Então a gente veio aplicando a primeira lei da termodinâmica, que no final das contas o que sobra são deltas H, ou seja, variações de entalpia. Então por isso que eu estou determinando, fazendo questão de determinar as entalpias em cada ponto. Bom, a entalpia então aqui, ó, a gente pode calcular, essa formuleta também a gente conhece já das teorias aí, que é a mesma, né, para as diversas propriedades. Então eu tenho que a entalpia no ponto 2, que é de uma mistura ali, vai ser a entalpia de líquido mais o título vezes a entalpia da diferença, né, da entalpia de vapor menos líquidos saturados. Então a gente vai buscar novamente lá na nossa tabela, né, para 75 kPa, a gente tem as seguintes entalpias, né? Entalpia do líquido está aqui, ó, 384,39. Entalpia do vapor está aqui, mas agora eu vou escolher fazer já com esse dado aqui do meio, que já é a diferença de um menos a outra. Então, colocando esses valores lá, ó, 384,39 entalpia do líquido,
2278,6 entalpia já da diferença do vapor menos líquido. E o título que a gente acabou de calcular. Então, fazendo essa conta, a gente chega no estado 2, a entalpia que nos interessa aqui, 2.402,55. Tá certo? Bom, vamos lá agora para o estado 3, ou seja, na entrada da bomba, né? Ou na saída do condensador. O condensador estaria aqui embaixo. Então, eu tenho uma pressão, isso é dado do problema, né, de 75 kPa, o título é zero, também é dado do problema. E se a gente sabe que o título é zero, a gente sabe que a entropia nesse ponto aqui nada mais é, como está até no gráfico aqui, ó, que a entropia do líquido saturado, né? Então, pela tabela A5, novamente, vamos lá, 75 kPa, é a entropia que nos interessa, a entropia do líquido, 1,2130, né? Então, sendo assim, a gente também sabe que se nós estamos no líquido saturado, mesmo a entalpia desse ponto também vai ser para líquido saturado. Então, 75 kPa, aqui a entalpia do líquido 384,39. Então, esse ponto foi bem facinho, né? A gente determinou quase que direto. E por fim, no ponto 4, que é a entrada da caldeira, né, ou ainda a saída da bomba, a gente tem a pressão que é dada do problema, 3 MPa, afinal de contas aqui todo o aquecimento ele é isobárico, né, então essa pressão aqui em cima, depois da caldeira, é a mesma da entrada. A entropia a gente conhece daqui de baixo, ó, porque a bomba vai realizar um bombeamento que ele é uma compressão, melhor dizendo, que ela é isentrópica e adiabática, né? Então, isso aqui a gente já tinha do slide anterior, né? O mesmo dado. E aí eu preciso conferir, isso aqui é líquido comprimido? A gente sabe também pela ideia do ciclo que vai estar na região de líquido comprimido. Mas eu posso conferir isso pela própria tabela 5, né? Quando a gente vem aqui e acha lá a 3 mega, tá vendo que agora eu estou em megapascal, né? A 3 megapascal, eu tenho lá o seguinte, essa faixa aqui, para ficar mais claro, agora eu vou desenhar ali para vocês. Então, ó, a 3 megapascal, a gente tem, né, essa linha aqui. Então, o que nós temos? Eu vou conferir, eu vou saber, né, procurar saber o seguinte. Eu sei naquele ponto anterior aqui, ó, no ponto 4, aqui, que isso aqui é isentrópico, então eu sei o valor dessa entropia, que é 1,2130. Mas aí agora eu vou comparar esse ponto aqui, ó, com esse aqui. Para que seja de fato líquido comprimido, né? Vocês concordam que a entropia aqui, ó, nesse ponto é maior do que nesse ponto? Então, e eu conheço isso aqui da tabela, né? Porque eu sei a pressão, e então, se eu sei a pressão de saturação, que é nessa linha aqui, ó, eu sei a entropia do líquido saturado nesse ponto, nessa pressão. Então, olhando na tabela, novamente, olha lá, ó, conforme eu risquei aqui para vocês, a gente vê que a entropia aqui, ó, quanto que é? 26457. Tá vendo? Tá aqui para vocês. Se é 26457, eu vejo que a entropia no ponto 4, que é 1,21, é bem menor, né, do que 264. Então, isso me garante que eu tenho líquido comprimido, ou seja, eu tenho líquido numa pressão, na mesma pressão, mas numa temperatura mais baixa que a temperatura de saturação. Então, o termo mais adequado a ser usado, na verdade, seria subresfriado, já que nós estamos num diagrama em função da temperatura aqui, né? Bom, muito bem. Ainda continuando no estado 4, né? Como é que a gente vai fazer? Agora, para a gente trabalhar no estado 4, eu precisaria fazer o quê? Eu precisaria determinar as propriedades do meu líquido comprimido. Mas estou trabalhando com 3 megapascal. Quando a gente vai para as tabelas de líquido comprimido, né, nós não temos muita... Na tabela que eu forneci para vocês, por exemplo, começa com 5 megapascal. Aí, a gente poderia fazer uma interpolação se a gente procurasse uma outra tabela, né? Que tivesse várias faixas, né? E ou que tivesse a pressão exatamente de 3 megapascal, e aí conhecendo as entropias, né?
conhecendo a entropia aqui, a gente poderia fazer uma interpolação e encontrar. Mas hoje eu escolhi mostrar para vocês, até por uma questão de aprender a lidar com isso, a trabalhar com uma tabela de vapor eletrônica, que a gente tem várias, né, que vocês podem procurar. Eu escolhi aqui de uma empresa, essa Spirax Sarco, é uma empresa que trabalha na área de vapor, de geração de vapor, né, de equipamentos voltados para essa área, né. É uma empresa bem conceituada, bem conhecida. Então eu vou redirecionar aqui a nossa tela lá para o site dessa empresa, né? E essa empresa aqui, então, olha lá, que ela tem produtos, várias coisas, né? Não vou entrar no caso agora, mas vocês podem dar uma fuçada depois lá. Ela fornece uma tabela de vapor, né? Steam Tables em inglês aí. E aí eu poderia trabalhar em diversas regiões lá, pensando naquele gráfico nosso, TS lá. Eu tenho a região a linha de água saturada, eu tenho a região saturada, né, de vapor úmido, que eles chamam aqui, ou que é uma mistura vapor mais líquido, né, a gente sempre me refiro a mistura para vocês. Eu tenho a linha de vapor seco saturado, né, tá vendo? A Dry Saturated Streamline, né, então por isso daqui que vem também a ideia de vapor seco, né, vapor saturado seco. E eu tenho a região também de de vapor superaquecido. A região que nos interessa é essa, de água subresfriada, né, abaixo do ponto de saturação, né, ou líquido comprimido. Então aqui tem algumas informações, né, um dado importante, né, que eu quero chamar a atenção para vocês é que é preciso a gente usar ponto, né, periods, né, ao invés de comas, ou seja, ao invés de vírgulas. Então para trabalhar direito aqui, né, a gente quer saber um ponto singular aqui, e eu tenho como inputs. O que eu tenho como inputs, voltando lá para a nossa aula? O que eu tenho de informações? Eu tenho de informações a pressão e a entropia. Então, nós vamos lá para o site, ó, e vamos escolher, em vez de trabalhar com pressão e temperatura, o que nós temos? Eu tenho pressão e entropia específica da água, tá aqui, ó. Então, eu seleciono a entropia específica da água, venho aqui e adequo a minha unidade, né? A gente está trabalhando com megapascal. E aqui a gente trabalha, em vez de joule por quilograma Kelvin, a gente adota kilojoule por quilograma Kelvin. Certo? Então, eu vou pôr aqui os valores, ó, o valor 3 megapascais, né? E o valor da minha entropia, né? Que eu não lembro de cabeça, vamos dar uma olhadinha aqui. O valor da entropia, 1,2130. Então, 1,2130, tem que ser em ponto, tá? Aí, antes de dar o calculate aqui, para ele mostrar os dados para a gente, eu vou selecionar aqui, ó, senão ele vai me mostrar em bar. Como eu estou trabalhando em megapascal, para facilitar a vida, eu já vou deixar em megapascal, temperatura está ok, temperatura de saturação, ele vai trazer uma série de informações, mas uma das coisas importantes que a gente quer é a entalpia específica, né? Então, a entalpia a gente está trabalhando com kJ por quilograma, né? Então já vou deixar adequado aqui. Não vou ficar conferindo, ele dá uma série de outras propriedades, mas isso é o que nos interessa. Manda ele calcular, né? Ele vai pensar um pouquinho aqui e ele vai trazer as informações para a gente, como a gente já está vendo na tela. Olha lá, por exemplo, a temperatura aqui em que vai estar, né? Então, olhando lá para o nosso gráfico, o que a gente vê, né? A gente vê aqui, ó, que nós temos um ponto, no ponto 4, a gente não sabe exatamente a temperatura. Se fosse de interesse, não vai ser agora, mas eventualmente poderia ser. A gente já tem ela aqui. Se a gente for ver aqui também, ó, sei aqui a temperatura de saturação, a entalpia específica, que é o que me interessa aqui, ó, entalpia específica, para o que a gente vai fazendo, né? Detalhe, pessoal, como a entalpia ela depende de um referencial, às vezes esses valores aqui, se a gente fosse fazer uma interpolação para uma tabela, né, vamos supor que a gente tivesse na nossa tabela lá a condição de interpolar. Às vezes dá um pouquinho de diferença, porque o referencial de quando aquela tabela foi constituída, às vezes é um pouquinho diferente do que o site trabalha, mas a diferença é muito pouca, né? Então, o ideal é trabalhar com os dados vindo todos da mesma tabela, porque a diferença em si, se a gente pensar nos deltas, eles são iguais, né? Independente do ponto. Então,
Trazendo esses dados de lá do site, a gente tem a temperatura, o volume específico eu acabei nem comentando lá, mas é uma informação que a gente tem lá e pode encontrar também, além da entalpia, que é o que nós mais nos interessamos nesse momento. Então vamos lá, continuando o nosso exemplo. Bom, agora a gente vai começar então a calcular os trabalhos e calores, né, nos diversos equipamentos, nas diversas máquinas. Nós vamos começar pela turbina aqui, né, o nosso motor aqui a vapor. A turbina ela se situa, né, a gente pode ver aqui, ó, entre os pontos 1 e 2, os estados 1 e 2, o estado 1 anterior à turbina e o estado 2 logo após dela. Então, a gente viu na teoria aí da aula que aplicando a primeira lei da termodinâmica, vai se resumir o trabalho da turbina ao quê? Ao fluxo de massa desse ciclo, né, que também não tem perdas, né, uma única entrada, uma única saída, considerando que não tem perdas, né, e aí a gente chega aqui com a entalpia da entrada menos a entalpia da saída, né. Vale lembrar, né, geralmente a gente sempre pensa saída menos entrada, mas depende em função da relação à nossa primeira lei, né. Então, às vezes o trabalho lá na primeira lei ele está na direita, né, por isso que acaba ficando aqui entrada menos saída, né, que muitas vezes nos cálculos aí faz a gente pensar que a gente está trabalhando errado, mas é isso mesmo, está correto, tá? Então, uma coisa que não nos foi dada é esse fluxo de massa. Nós não sabemos, por exemplo, quantas toneladas de vapor estão sendo geradas por essa central. Não nos foi informado, tá certo? E se fosse informado, beleza, estava aqui o dado e era fácil, né? Era só trazer para unidades coerentes e trabalhar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar de forma específica, né? Então, a gente sabe que as propriedades a gente pode trabalhar de forma específica dividindo pela massa, né? Então, por exemplo, se eu quiser saber lá volume específico, eu tenho volume, mas quero volume específico. Eu pego no meu sisteminha lá, divido pela massa enquanto o volume específico. Para trabalho é a mesma coisa. Se eu tivesse só trabalho aqui, não fluxo de trabalho, e eu dividisse pela massa, eu teria o trabalho específico. Mas aqui eu tenho fluxo de trabalho, mas ao mesmo tempo eu tenho fluxo de massa. Então, notem, o que é um fluxo de trabalho? Que a gente basicamente é potência, né? É trabalho no tempo, trabalho por tempo. Mas o ciclo, a vazão mássica, nada mais é também do que a massa por tempo. Então, se a gente trouxer dividindo, como a gente fez aqui, eu vou ter um trabalho dividido por tempo, uma massa dividida por tempo. Então, os tempos eles vão se cancelar, né, se anular. Então, na prática, eu estou tendo trabalho dividido por massa, que é o que a gente chama de trabalho específico. No caso aqui da turbina, notem que não tem aquele pontinho em cima aqui, é assim mesmo, tá ok? Então, basicamente é trabalhar com essas informações que a gente já determinou, né? Trazendo de lá de trás as entalpias 1 e 2 a gente já determinou, colocando aqui na nossa equaçãozinha a gente chega que o trabalho específico para a nossa turbina foi de 712,75 kJ por quilograma. Beleza? Vamos para o próximo processo. Detalhe, né? Antes de ir para o próximo processo, o trabalho aqui é positivo, a conta deu positiva. E isso faz todo sentido, né? Porque eu estou trazendo vapor, fazendo o meu vapor, que é o meu fluido ativo, né? O meu sistema aqui que eu estou observando, ele realiza trabalho, ele movimenta as pás aqui e gera trabalho que está saindo do sistema para, por exemplo, movimentar um gerador elétrico. Então, beleza, está coerente, né? Um trabalho positivo, conforme a nossa convenção de sinais. Bom, aí a gente vai para o segundo processo, que é o processo 2.3, né? Ou seja, o condensador, né? A gente viu aplicando a primeira lei da termodinâmica, a mesma coisa, não vou ficar repetindo, vocês viram aí na aula agora há pouco, né? Que o calor do condensador vai ser o fluxo de massa vezes H3 menos H2, fazendo o mesmo conceito de que antes, né? Dividindo, pegando, como a gente não tem o fluxo máximo, estou passando dividindo e trabalhando com calor do condensador específico, né? Então, basicamente, é trazer as informações que a gente determinou nos estados aí, um pouco antes, né? Na resolução do exemplo. E fazendo essa conta, a gente vê que no condensador nós temos uma retirada de energia, né? De 2.018,16 kJ por quilograma, o que novamente é coerente. Por quê? Porque eu tenho calor saindo aqui, calor excedente, residual, né, depois da minha turbina, sendo retirado na minha torre de resfriamento ou no meu condensador.
Então, esse valor aqui também está coerente, conforme nos indica aqui, trabalho negativo, melhor dizendo, calor negativo é um calor saindo do sistema. Vamos para o próximo, processo 3.4. Então, eu tenho o processo de compressão aqui isentrópica adiabática na bomba, né? Então, a mesma ladainha de sempre, estou trazendo a primeira lei que a gente já aplicou lá atrás, estou trabalhando de modo específico por não ter o valor de fluxo máximo, estou trazendo as informações dos estados que a gente determinou, as entalpias, e aplicando isso na nossa fórmula como ela está aí, a gente vê que o trabalho da bomba ele é negativo. Novamente, coerente com aquilo que a gente viu em termos de convenção de sinais, né? Aqui eu tenho um motor na bomba que realiza trabalho, né, sobre esse fluxo através da bomba. Então ele está sendo inserido, ele está sendo adicionado ao meu sistema. Então é um trabalho negativo conforme a nossa convenção, o que também é bem tranquilo. Por fim, a gente vai ter o processo na caldeira aí, né? Então vai ser o processo 4.1, né? O último processo que acontece, então entrando na caldeira aí, ó, a gente vai ter o que? Da primeira lei da termodinâmica aplicada na caldeira, a gente sabe que o fluxo de massa vezes essa diferença de entalpias 1 menos 4, né? Nos pontos 1 e 4, é o cálculo de fluxo de calor na caldeira, né? A potência lá na caldeira, só que, novamente, eu não tenho fluxo máximo, então eu vou trabalhar de modo específico, né? Eu trago as informações que a gente determinou aí, então, nos nossos definição de estados anteriores, né? E aplicando na fórmula, eu tenho novamente agora um calor positivo, né? Calor específico de 2.728,35 kJ por quilograma, o que também é coerente porque, afinal de contas, eu estou adicionando, eu estou queimando combustível e pegando esse calor e adicionando ao meu sistema para realizar a troca térmica com o meu fluido que está chegando aqui, o meu fluido ativo, que no caso é a água, estou superaquecendo ele para ele ter um potencial energético capaz de movimentar a minha turbina, tá ok? Então, novamente, se o calor é positivo, ele está entrando no sistema, maravilha. Bom, então resumindo, pessoal, o que nós vamos ter aqui, ó? Nós vamos ter o trabalho o trabalho da turbina, o calor no condensador, calor na caldeira, trabalho da bomba, né? Que a gente são os 4 primeiros itens solicitados lá no nosso exemplo, né? Esses eram os objetivos. Então veja que o trabalho da bomba positivo, da turbina, melhor dizendo, positivo, beleza, né? Então eu estou colocando lá um fluido ativo energético, né, potencializado e gerando trabalho para mim, que eu posso gerar energia elétrica ou ainda movimentar alguma máquina. Eu tenho lá no condensador uma saída de negativa aqui de calor. Então, na verdade, o que é? Eu tenho o meu calor residual, de tudo que da minha caldeira, por exemplo, eu adicionei todo esse calor no meu fluido ativo, né? E no final das contas eu gerei um pouco lá, converti em trabalho uma parte, e isso aqui é tudo que é residual, é desperdício, né? Então faz até sentido essa questão de ser negativa, né? E a mesma coisa na bomba. Na bomba eu tenho um motor aqui trabalhando, né? Para realizar trabalho e potencializar em termos de pressão esse meu fluido para entrar na caldeira, né? Então também é um gasto, né? Então o sentido desses sinais positivos e negativos tem a ver com isso, né? Mas agora o que nos falta é calcular o rendimento, né? Então o que a gente tem para o cálculo de rendimento? Eu preciso saber o meu trabalho útil. O que é trabalho útil? Aquele que me gera fruto, que me dá, que nos traz retorno, né? Então o trabalho da turbina que vai movimentar um gerador ou enfim uma máquina, isso é o que de fato eu vou estar tendo de benefício, vamos assim dizer, de todo esse ciclo, né? Mas a bomba, por sua vez, é um gasto de energia elétrica que eu tenho para movimentar ela aqui, né? Então por isso que esse trabalho vem negativo, que vem como desconto, né? Como gasto, né? Em relação ao quê? Em relação a toda a energia que eu tinha disposta no começo, que foi toda aquela energia que eu queimei do combustível lá na caldeira e agreguei essa energia ao meu fluido, tá ok? Então, quando a gente vai fazer essa conta, né, é importante destacar o seguinte: aqui eu estou trabalhando o trabalho da bomba como sendo em módulo. Por quê? Porque se eu fizesse aqui simplesmente colocando as informações, né, eu teria o trabalho da turbina menos 2,56, que é o trabalho da bomba.
e eu estaria somando, mas notem, esse trabalho de bomba é um gasto que eu tenho, então ele não vai somar com o trabalho da turbina, ele não é positivo, eu estou gastando para realizar ele, ao contrário da turbina, né, que eu tenho um potencial, o meu fluido como resultado de um trabalho positivo disso aqui, né, resultado de todo esse trabalho é gerar trabalho na turbina. Então eu vou descontar o que eu gastei na bomba, né, em relação ao que eu gerei através da turbina, isso tudo em relação a toda a energia que eu agreguei ao meu fluido. Então, no final das contas, a gente vê o que? Fazendo essa continha, a gente vê que o nosso rendimento fica na casa de 26,03%. E como a gente sabe, né, rendimentos de ciclos térmicos a vapor, eles são realmente baixos, né? Mas ainda assim, né, haja visto o tanto de centrais que a gente tem nas indústrias de um modo geral, ainda assim é algo bastante interessante, né? A gente ter ciclos térmicos ou máquinas térmicas trabalhando em indústrias afora. Aí. Beleza, pessoal? Essas foram as nossas referências para montar essa aula aqui. Eu espero que vocês estejam todos bem e que a gente nos veja em breve no Instituto. Um abraço.